Olá, mais uma vez, eu tô aqui, mais uma mensagem, trago para vocês, mais uma direção que Deus me deu. Hoje nós vamos estar falando sobre Jonas, né? Todo mundo conhece a história de Jonas, todo mundo sabe que Jonas foi engolido pelo grande peixe, que Jonas desobedeceu a Deus, que Deus mandou Jonas ir para a direita, Jonas queria ir para a esquerda, né? Mas o que eu venho falar aqui hoje é sobre a direção que Deus me deu, é sobre o porquê Jonas desobedeceu a Deus, né? O porquê ele não quis, a princípio, que não fala. Eu nunca ouvi isso, nunca vi nenhum pregador falar, nunca vi ninguém falar sobre isso. E quando Deus falou para mim falar sobre Jonas, eu fui ler, porque eu queria entender qual era a mensagem que Deus estava querendo passar. E o que eu fui entender foi lá no final, né? Foi lá no final, que o livro de Jonas é pequenininho, né? Então foi lá no final que Deus falou o que ele queria passar, o porquê, porque ninguém nunca fala, só fala da desobediência de Jonas, e que Deus mandou ele ir para a direita, que ele quis ir para a esquerda e desobedeceu e foi engolido pelo grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Foi quando ele orou a Deus, eu acredito que em pensamento, né? Por isso que eu costumo falar que quem tem timidez para orar, falando, abrir a sua boca, falar com Deus assim, pode orar no seu coração, no seu pensamento, porque Deus vai estar ouvindo, sim. Deus vai estar ouvindo o teu coração, Deus vai estar vendo as tuas lágrimas. Tem gente que ora chorando. As lágrimas é uma oração. O louvor é uma oração. Se é para agradar a Deus, Ele vai estar vendo, Ele vai estar ouvindo, vai estar sondando o seu coração e tá tudo certo. Então é o seguinte, quando Deus deu a direção para que ele fosse para Nínive, pregar para aquele povo, a princípio Jonas não quis, e ele se dispôs a comprar uma passagem e ir em uma direção oposta de Nínive. Ele queria ir para Tarsis, né, para fugir daquela direção que Deus estava dando. E foi onde aconteceu toda aquela tribulação, o mar ficou revolto. Por quê? Porque Deus, quando Ele dá uma direção, quando Ele dá uma ordem, nós temos que obedecer. Não adianta a gente tentar fugir, não adianta tentar se esconder. Quem é sábio, obedece, né? Então foi isso, naquele meio de toda aquela tribulação, de toda aquela turbulência, eles começaram a perguntar, jogaram toda a sua carga fora, desnecessária, né? Às vezes, quando dá uma situação, quando Deus está querendo cuidar, tratar de alguém, quando Deus quer realmente pesar a sua mão, fazer aquela pessoa fazer o que Ele quer, se a gente tentar ajudar aquela pessoa, muitas vezes a gente acaba afundando junto com aquela pessoa, a gente acaba perdendo o que não era necessário perder, mas pelo fato de a gente estar com alguém, tentando ajudar alguém que Deus está querendo tratar, nós também estamos no mesmo barco que aquela pessoa e corremos o risco de estar perdendo algo precioso. Então é muito bom às vezes a gente se atentar, a gente observar, é muito bom a gente buscar sempre de Deus. Se é para ajudar alguém, é buscar realmente de Deus, se aquela pessoa realmente, o que nós podemos fazer. Então é muito bom a gente estar sempre buscando essa direção em Deus. Para quê? Para nós não corrermos o risco de estar indo, não que a gente não vá ajudar alguém, não é isso. Mas é que quando Deus Ele quer tratar alguém, quem entrar no caminho para tentar ajudar, que se não for o projeto de Deus, você ajudar aquela pessoa não adianta, porque você vai acabar no mesmo vendaval que aquela pessoa. E Jonas ali, aqueles tripulantes, o comandante, toda a sua tripulação que estava ali, eles estavam muito apavorados, cada um estava orando ao seu Deus. E Jonas não.
Jonas conhece a Deus, ele tinha intimidade com Deus, tanto que ele foi lá, ele pagou sua passagem e ele foi lá, procurou um lugar bem sossegado no porão e ele foi dormir. Ele estava dormindo profundamente. Só dorme profundamente quem confia em Deus, quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus. Então Jonas sabia que ele estava seguro, porque Deus nunca ia permitir que nada de ruim acontecesse com ele. Mas ele estava dormindo ali, consciente de que estava tudo bem para ele, né? E eles foram lá procuraram até encontrar Jonas. Chegou lá Jonas dormindo. Aí o comandante acordou ele e falou: nossa, com tudo isso, estava tão forte a tempestade, pelo que relata na palavra, que o barco estava quase se despedaçando. Então você imagina a situação que não estava nesse barco. E Jonas estava o quê? Estava dormindo. Você lembra da tempestade também que teve lá com os apóstolos? E Jesus estava dormindo no barco, e a grande tempestade veio e Jesus estava dormindo. Então Jonas também estava dormindo. Por quê? Porque Jonas conhece a Deus, confia em Deus e sabia que estava tudo em paz com ele. Na cabeça dele estava tudo tranquilo. Mas eles, quando acordaram Jonas e falaram com ele, né? Falaram de onde ele era, o que ele fazia, o porquê ele estava ali, que se ele não estava vendo toda aquela tempestade, tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E Jonas falou: eu sou hebreu, eu sigo ao Deus Altíssimo que criou os céus e a terra e o mar e tudo mais. Então ele falou: então clama ao teu Deus. E Jonas falou que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele, porque ele estava naquele barco, porque ele tinha desobedecido a Deus, porque ele estava fugindo da presença de Deus. Então aqueles homens falaram para ele o que poderia ser feito. E Jonas falou para aqueles homens: vocês podem me lançar ao mar. Por quê? Porque Jonas não ia pular. Porque se Jonas pulasse, ele ia estar cometendo o quê? Ele ia estar se suicidando, e não era o propósito dele. Mas ele pediu para que aqueles homens jogassem ele no mar, que tudo estaria bem para eles. E mesmo aqueles homens, sem conhecer a Deus, mesmo aqueles homens sem nunca ter ouvido falar do Deus que criou céus e terra, eles oraram pedindo a misericórdia de Deus por ter que jogar Jonas fora do barco. Eles não queriam o sangue de Jonas nas suas mãos. E assim eles fizeram, jogaram, e tudo se acalmou para eles. Mas Jonas foi aonde ele foi engolido pelo grande peixe, né? Ali ele ficou os 3 dias, 3 noites. Foi aonde ele teve a consciência de orar, de pedir a misericórdia de Deus, e foi onde Deus ordenou aquele peixe que devolvesse Jonas na praia. E o peixe obedeceu a Deus, obviamente. E foi aonde Deus deu uma segunda ordem, falando para que ele fosse em Nínive e para que ele pregasse para aquele povo, porque era uma cidade, Nínive, no que fala, era uma cidade muito querida por Deus. Deus tinha propósito naquela cidade, Deus queria salvar aquela cidade. E Jonas foi, obedeceu e foi e começou a pregar. Deus fala na palavra que era 3 dias de percorrer aquela cidade. Então não era uma cidade muito grande. Em 3 dias ele percorreria aquela cidade, pregando, evangelizando e falando do amor de Deus, da salvação. E um primeiro dia que ele andou, que ele pregou, aquela cidade se converteu, aquela cidade entendeu, aquela cidade se voltou para Deus de tal forma que eles se vestiram de pano de saco, que é o que fala, que eles começaram a jejuar, que eles entenderam o que Jonas estava fazendo ali, a ponto de chegar até o rei daquela cidade. Quando soube o que estava acontecendo, ele se dispôs das suas vestes real, ele saiu do seu trono, ele se assentou nas cinzas, ele também se vestiu de pano de saco, o rei de Nínive. Ele, quando soube do que estava acontecendo, daquele homem que estava pregando o amor de Deus, que estava falando da salvação,
que estava falando que Deus tinha dado 40 dias para aquela cidade, que aquela cidade seria destruída em 40 dias. Então eles se arrependeram do seu mau caminho, do seu mau proceder, e eles começaram a buscar. O rei apregou o jejum a todos, não apenas aos humanos. O rei decidiu que até os animais iriam fazer jejum, que até os animais nem água eles iriam tomar, não seriam levados ao campo para pastar, que eles seriam também cobertos com sacos, tudo isso para pedir a misericórdia de Deus. E Deus ouviu o clamor daquela cidade. E Deus se arrependeu do que ele iria fazer. Então ele salvou. Então ele voltou atrás na palavra dele. E era o que ele queria, era salvar aquela cidade. Mas Jonas, com a sua rebeldia, ele ficou irado. Fala que Jonas se irou. E ele não aceitou, e ele falou, foi aonde eu entendi que antes de fugir da presença de Deus, que é o que a gente sempre ouviu falar, ele conversou com Deus, porque ele falou, mas não foi isso, Senhor, que eu te falei ainda estando na minha terra, que eu sabia que se esse povo clamasse, o Senhor é rico em perdão, em misericórdia, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor iria salvar essa cidade. E Jonas se irou, mas olha só, se Jonas conhecia Deus, se ele tinha todo esse entendimento, se ele tinha essa intimidade tamanha com Deus, por que ele se irou? Ele não queria que aquela cidade fosse salva? Por que ele não queria que aquela cidade fosse salva? Por que ele ficou tão revoltado? Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, que Jonas saiu. Ele saiu e ele foi se sentar à porta da cidade. Ele saiu da cidade, mas ele queria ver o que ia acontecer. Só que o que ele viu foi que aquela cidade estava sendo restaurada, aquela cidade estava sendo curada, aquela cidade estava sendo salva. Estava sendo salva, porque todo mundo se arrependeu, eles reconheceram, e foi aonde Deus falou. Aí na palavra, Deus colocou uma planta que nasceu, que cresceu da noite para o dia para proteger. Por quê? Porque Jonas tinha feito um aramado, que fala lá, uma cabaninha para ele ficar, se proteger do sol, e Deus fez nascer essa planta. E Jonas se alegrou, só que quando amanheceu o dia, a planta morreu. E Jonas ficou triste, se enfureceu porque a planta morreu. E foi onde Deus falou, você está irado por causa de uma planta que nasceu da noite para o dia, e da noite para o dia pereceu, e você não plantou, você não cultivou, você não regou. E eu não posso me compadecer da cidade de 120 mil pessoas que não tinha discernimento. Por isso Deus salvava. Eles não tinham discernimento, eles não sabiam o que eles faziam. O pecado deles, aos olhos de Deus, foi inocente, porque eles não tinham igual você, igual eu. Antes de conhecer a Deus, tudo que eu faço é perdoado por Deus quando eu passo a conhecer a Deus. Por quê? Porque o que Deus quer é realmente isso. Deus quer que nós tenhamos a consciência. E Deus falou para Jonas, aquele povo, eles não tinham discernimento. Eles não sabiam o que era a mão direita da mão esquerda. Eles não tinham nenhum conhecimento. Eles nunca tinham ouvido falar de Deus. E Deus Deus quis que Jonas fosse lá. Por quê? Porque às vezes é difícil, dentro da casa da gente. De repente, Jesus nasceu, mas ele foi mais perseguido pelo próprio povo dele do que pelas pessoas de fora. É difícil, às vezes, você acreditar em alguém que está dentro da sua casa. É difícil você chegar para uma pessoa dentro da minha própria família. De repente, a própria família não vai querer, não vai aceitar o que você vai falar. E Deus, sabendo já disso, que nós somos assim, infelizmente o ser humano é assim. Às vezes a gente prefere acreditar em alguém que vem lá de fora do que aqui dentro da nossa própria casa.
Então Deus queria que Jonas fosse lá justamente por isso, porque talvez se fosse algum ninivita, alguém da cidade que Deus levantasse, não tivesse o mesmo impacto que teve com Jonas. Então foi isso. Essa foi a direção que Deus me deu, porque sempre a gente ouviu falar na rebeldia de Jonas, que Jonas fugiu, que Jonas desobedeceu, mas na verdade Jonas, ele tinha medo, porque também era aquela cidade, diz que era uma cidade bem violenta e tudo mais. Ele temeu também pela vida dele, mas ele conhecia Deus e ele sabia que aquele povo não iria tentar nada contra a vida dele. Por quê? Porque quem estava com ele era maior do que tudo aquilo que acontece naquela cidade. Então, se ele tivesse feito desde o começo, quando Deus mandou, eu acredito que nada teria acontecido com Jonas. Mas aquela cidade teria sido salva sim, do mesmo jeito, porque esse já era um propósito de Deus. Então Deus é, como eu sempre digo, não importa onde você está, não importa o lugar, não importa o momento. Se Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te encontrar. Ele vai usar seja quem for, não importa se vai ser dentro da sua casa, não importa se vai ser no ônibus, não importa se vai ser no metrô, em algum lugar. Deus vai te encontrar, porque Ele nunca deixa para trás alguém cujo Ele tem um propósito na vida daquela pessoa. É lógico, tem gente que é muito difícil, tem pessoas que são difíceis, que você bate na tecla, você fala, a pessoa não aceita, a pessoa é rebelde, a pessoa é de duro entendimento. Mas quando Deus fala, quando Deus envia alguém, com certeza, Deus vai chegar no momento certo, Deus vai chegar na hora certa e ninguém vai ficar para trás. O intuito de Deus é salvar o mundo inteiro. Por isso Ele deu o Filho dele. Ele não deu o Filho dele apenas por uma meia dúzia, não, Ele deu por todos. O amor de Deus, o que Deus quer é que o mundo inteiro seja salvo. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Infelizmente a gente sabe que tem muita gente que é difícil. Mas a gente vai ter que continuar orando, a gente vai ter que continuar buscando, a gente vai ter que continuar crendo que um dia esse mundo inteiro vai ser salvo, que todos vão sentir, vão querer transpassar o amor de Deus, porque é um amor tão lindo, é um amor tão puro, que só quem sente o amor de Deus, esse sim, verdadeiramente conhece a Deus. Porque uma vez que você sentiu o amor de Deus, você nunca mais vai querer nada desse mundo se não tiver com Deus, se não for o amor de Deus. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês que está ouvindo. Que a mensagem tenha sido clara, que a mensagem tenha sido como que eu vou dizer, de ajuda para alguém. Talvez alguém que está precisando ouvir essa mensagem, que está com o seu coração duro. Entrega o seu coração para Deus, deixa Deus tratar do seu coração, deixa Deus cuidar de você. Você é precioso, todos nós somos preciosos para Deus. Não importa se você matou, se você roubou, não importa. O que importa é no momento que você conhecer a Deus, no momento que você passar a entregar sua vida para Deus, aí daí para frente deixa Deus trabalhar, porque Deus vai fazer o que for melhor para você. É o que eu tinha para falar hoje. Que Deus abençoe, que Deus te dê bênçãos sem medida.